Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Um conselho. Se me fosse permitido lhes dar um conselho, eu lhes diria: abstenhamo-nos de julgar quem quer que seja. Chico Xavier. De todos os conselhos que Chico Xavier poderia nos dar, do alto da sua indiscutível elevação espiritual, ele escolheu a recomendação de nos abstermos de julgar os semelhantes. Se Chico optou por essa recomendação, podemos deduzir que temos frequentemente esquecido do ensinamento de Jesus, de não olharmos para o cisco que está no olho do nosso irmão. A questão não se resume a mero ensinamento moral. O ato de julgar traz implicações concretas em nossa vida, pois, de acordo com Jesus, seremos julgados na mesma medida em que julgarmos nossos semelhantes. É uma lei espiritual a que poucos dão importância. Quando critico alguém, estou abrindo campo para ser criticado na mesma medida, no momento em que chegar a minha vez de me equivocar. Quando sou intolerante com o próximo, quando não perdoo, dou margem para que intolerantes cruzem meu caminho e sejam implacáveis com os meus deslizes. Muitas influências espirituais negativas nascem no momento em que nos lançamos impiedosamente como árbitros da vida alheia. Atiramos pedras, mas estamos com o passado manchado de equívocos. E quando, apesar das nossas quedas, atiramos pedras nos que estão caindo, damos oportunidade para que sejamos alvos das pedras que partem de nossos desafetos espirituais, companheiros de outras vidas, a quem prejudicamos de alguma forma. Quem julga se condena, quem abençoa e compreende abre caminhos para a felicidade e a paz. Essa mensagem traz para a gente uma importante lição que é sobre o julgamento. Automaticamente nós temos esse hábito de julgar as pessoas o tempo todo. E aí nós precisamos nos vigiar e parar com essa mania de julgar. Precisamos pelo menos nos esforçar para não julgar o próximo. Porque nós temos defeitos também. Da mesma forma que o outro erra, eu também erro. E a partir do momento que eu julgo o outro, eu entro numa sintonia, uma vibração, em que espíritos que estão ali no nível de evolução mais atrasado aproveitam para achar um campo para atuar, para influenciar a gente no caminho errado. Então eu dou brecha, eu dou abertura para que influências negativas cheguem até mim. E a gente precisa sempre lembrar que, apesar de hoje nós ainda sermos imperfeitos, nós fomos piores ainda em encarnações passadas, em vivências passadas. Então, o erro do outro nesse momento, que para a gente pode ser gritante, foi um erro que a gente pode ter cometido numa encarnação passada e que a gente não sabe. E que foi preciso a gente evoluir, a gente melhorar, buscar o nosso aperfeiçoamento, para que hoje aquilo que a gente julga como uma coisa absurda que o outro está fazendo, nós possamos não fazer mais. Mas precisamos sempre ter essa consciência de que erramos tão feio quanto aquele que a gente está julgando, ou até pior. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu preciso entender que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu grau de evolução, que cada um vai chegar no nível de evolução melhor, que aqueles erros que eu acho absurdo vão deixar de existir em algum momento, mas não cabe a mim julgar o outro. E a gente tem que lembrar que por mais que nós achemos que aquele erro a gente não vai cometer mais, nós vamos cometer outros, porque o nosso nível de evolução ainda é muito baixo. Então a gente comete erros o tempo todo, errando e aprendendo, corrigindo os nossos erros é que a gente vai caminhando. Mas se eu julgo todo mundo,
eu vou ter o direito, né, que os outros me julguem também. Eu vou abrir essa possibilidade do julgamento também para mim de uma forma cruel, da mesma forma que eu julgo os outros. Então é importante a gente nunca tirar pedra, porque nós sabemos que o nosso telhado é de vidro, que nós temos muitas imperfeições. E não adianta a gente julgar, porque às vezes a gente fala, eu não faria isso, mas quem sabe, se a gente estivesse naquela situação, a gente não faria a mesma coisa ou pior. Então o julgamento, ele vai contra a gente mesmo. Além de fazer mal para o outro, porque a gente está emanando energias ruins para o outro, que atrapalha que aquele outro perceba o erro dele, que se corrija, em vez da gente fazer isso, a gente deveria fazer uma prece e vibrar para que ele caia em si, para que ele perceba que ele está errando. Isso seria muito mais fraternal, muito mais caridoso. Mas quando eu emano aquela energia, né, de julgamento, eu faço mal para aquela pessoa e faço mal para mim, porque eu só atraio coisas ruins para mim. Eu atrapalho a minha evolução quando eu julgo o outro. Então, que a gente possa refletir sobre essa questão do julgamento e nos policiar para que a cada dia a gente diminua um pouquinho esse julgamento que a gente faz. Lógico que a gente não vai deixar de julgar de uma hora para outra, mas nós precisamos nos esforçar para mudar o nosso comportamento aos poucos, para perceber, opa, acabei de julgar meu irmão, peraí, vamos mudar a sintonia, vamos fazer uma prece mentalmente pedindo desculpa pelo aquele julgamento e vamos evitar que da próxima vez a gente não possa ter o mesmo comportamento de julgar. Então é essa a mensagem de hoje, um grande abraço a todos.